E aí, gente, o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre este polêmico livro que eu finalmente consegui concluir. E sim, estamos falando de Lolita, do Nabokov. Então fica aí depois da vinheta que você vai adentrar um pouco nessa história e vai descobrir ou perceber o quanto esse livro pode ser polêmico. Lolita foi escrito em 1955, mas essa edição aqui é de 2011 da Alfaguara e a gente vai conhecer a história do Humbert Humbert, é assim que ele gosta de ser chamado, ou então HH. Ele é um professor de literatura, né, de meia idade, mas na verdade a meia idade aqui são 37 anos que ele tem, não 50, tá? Porque quando fala meia idade, pra mim eu imagino que seja 50 anos, né? E aí nós vamos conhecer toda a paixão e obsessão que ele revela quando conhece a Lolita, que na verdade o nome dela é Dolores Haze. É basicamente essa a sinopse da história. E como vocês sabem, sempre que eu vou trazer uma discussão de um livro, eu gosto de dividir em partes, né? Então vamos primeiro falar dos personagens, porque eles são bem peculiares. E eu queria começar pelo Humbert, que na verdade é nada mais, nada menos do que um pedófilo. Sim, ele é um pedófilo. Eu não consigo enxergar qualquer outra coisa nele que não seja essa patologia, tá? Porque o fato dele se apaixonar obsessivamente por uma menina de 12 anos e não só se apaixonar, como também violentá-la, como vocês vão perceber se vocês lerem, isso caracteriza ele como um pedófilo, sim. E ele mesmo diz que, na verdade, começou com essa obsessão por meninas novas a partir do momento que ele se apaixonou por uma lá quando ele era criança, a Annabelle. E dizem que ele teve uma decepção amorosa tão grande que a partir desse dia ele só conseguiu gostar de meninas de 12 anos, que ele julga como ninfeta. Sim, ele chama as meninas de ninfeta, que eu acho que seria mais ou menos até a idade dos 14 anos, sabe? A partir dos 15 ele já não considera mais a menina atraente. Enfim, esse rapaz é bem peculiar. Uma coisa interessante do Humbert é que ele tem consciência de que ele é pedófilo, ou na verdade que ele tem alguma doença, e ele auto se declara um monstro. Então, quando a gente percebe que o próprio personagem, né, a própria pessoa se reconhece sendo um tanto diferente, isso nos causa ainda mais revolta, pelo menos me causou bastante revolta, porque a pessoa saber que tem um problema e continuar nesse problema que atinge outras pessoas, né? Porque no caso ele se relacionou muito com Lolita e vocês vão entender mais ou menos como é que isso se deu. Inclusive, além dele se considerar um monstro, ele passou um longo tempo internado num hospital psiquiátrico, e aí é quando ele sai desse hospital psiquiátrico que ele vai passar uns dias, vai passar na verdade uma temporada numa casa nos Estados Unidos, é que ele conhece a Dolores Haze, que é a Lolita, com apenas 12 anos de idade. E aí a gente vai conversar sobre ela agora. A Dolores é uma menina comum de 12 anos, que está numa fase bem difícil. Eu acho que se você conhece meninas de 12 anos, vocês sabem que elas podem ser bastante insuportáveis. Mas eu acho que é uma coisa da fase mesmo, né? Eu já fui uma criança de 12 anos e eu já fui bastante insuportável. Então não tem muito o que conversar sobre Lolita. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente vai conversar quando eu for falar das problemáticas que o livro traz. Mas, no geral, a Lolita é uma pré-adolescente normal, como qualquer outra, tá? Não tem nada de diferente nela. Não tem nada que acuse ela ser uma menina diferente. Além disso, uma outra personagem que também é muito importante para a história é a mãe da Dolores, que é a Charlotte Haze, que é a mulher que acomoda o Humbert em sua casa. E uma coisa muito interessante é que ela é incomodada demais com a Dolores. Ela basicamente não gosta da Dolores. E ela vive dizendo que Dolores ficava incomodando Humbert o tempo todo. Então, quando a gente tem essa visão da mãe sobre a filha, a gente também consegue entender como é que as coisas foram se desenrolando aqui durante toda a história e como as coisas aconteceram e a que ponto levaram a acontecer. Então, é muito interessante a gente ver
essa repulsa, eu diria que até uma repulsa assim, da mãe, né, de Dolores por ela. Então agora a gente vai para as problemáticas, que aí é que o negócio fica bem tenso. A primeira coisa que a gente deve considerar quando a gente vai ler Lolita é que o narrador, ele é um pedófilo, certo? Então toda a história é narrada pelo ponto de vista do Humbert Humbert e não se aplica à realidade, tá, gente? O que ele explica aqui, o que ele narra, não deve ser considerado uma verdade absoluta, porque é a visão dele, não a visão da totalidade de todo o contexto que essa história aqui está inserida, tá? Com isso, a gente já percebe, pelo menos eu percebi, que em nenhum momento Lolita foi condizente com essa situação em que ela foi colocada, certo? Muitas pessoas caem na lábia do Humbert e acreditam que Lolita também o amava, também era apaixonada por ele e também adorava toda essa vida né, gente, que a gente vai ver aqui que é complicado. Então, em nenhum momento a Lolita, ela é condizente com essa situação que ela está passando. Que fique bem claro, tá? Em nenhum momento eu vi aqui ela dizendo que gostava, dizendo que queria o mesmo. Então é muito complicado você achar que ela queria tudo que aconteceu com ela, porque aí já fica bem complicado. No primeiro contato deles, e eu quero deixar bem claro que esse livro não é erótico, tá, gente? Muitas pessoas, quando veem outras lendo Lolita, pensam, nossa, né, tá lendo coisa erótica, que absurdo, mas eu não vi nenhum erotismo nesse livro, pelo contrário, o que eu acho que é ainda pior, porque a linguagem que o Humbert utiliza é poética, digamos assim. Então, ele descreve sim algumas cenas, mas de uma forma poética, não é nada explícito. O que é pior porque você fica imaginando o que está acontecendo, né? E aí você fica, caraca, é isso mesmo que eu tô pensando. Enfim, vocês sabem que o primeiro contato da Dolores com o Humbert aconteceu, né? E dá a entender de que ela gostou, sabe? Que foi um momento especial. Mas não é bem assim, gente. Vocês devem considerar que a menina Dolores, eu não gosto de chamar ela de Lolita porque aí parece que eu tô do lado do pedófilo, né? E não é o caso. A Dolores, ela é uma menina de 12 anos. Imagine uma menina de 12 anos que viveu uma aventura sexual com um cara muito mais velho, mas isso não quer dizer que ela adorou e que ela queria continuar nesta situação. Foi apenas uma coisa momentânea. Eu não posso chegar aqui e julgar ela dizendo que ela queria, que ela pediu pra... Enfim, esse livro é muito complicado pra gente conversar sobre ele, porque tem coisas que a gente quer dizer que podem ser ditas e interpretadas de uma forma muito diferente. Então eu tenho que ser bem cautelosa sempre que eu tô falando alguma coisa. Mas vocês entenderam. Não tem como julgar uma menina de 12 anos que viveu uma aventura com um cara mais velho e que não necessariamente gostaria de viver nisso ao longo dos anos, né? Então não vamos julgar esta menina aqui, tá? E uma outra coisa também, esse livro é dividido em duas partes, tá? A parte 1 e a parte 2. A parte 1 pra mim foi a mais tensa. Eu não indico pra você que já sofreu algum tipo de abuso na infância ou em qualquer relacionamento, né? Se você teve algum episódio de abuso muito forte, não leia isso porque você vai ficar extremamente incomodado. E a parte 2, eu achei a mais tediosa do universo. Foi o que realmente me fez demorar séculos para terminar esse livro. Sério, eu passei mais de um mês lendo, porque é muita enrolação, gente. A segunda parte é basicamente só enrolação. E eu não quero contar muito mais da história, porque eu acho que vale a experiência. Quer dizer, eu não sei se eu indicaria esse livro pra vocês, tá? É bem difícil a gente fazer uma discussão de um livro que a gente não gostou. A minha nota foi 3 no Scoob, mas equivale a um 2,5, porque eu realmente não gostei desse livro. Eu não achei que a história me passou algum ensinamento, porque assim, eu adoro ler livros com temas polêmicos, porque vai fazer eu pensar, vai fazer eu refletir sobre o que está acontecendo.
Mas essa história, ela em nenhum momento me trouxe nada positivo de que eu pudesse refletir. Então eu realmente não gostei desse livro e não recomendo, no caso, né? Eu quis trazer essa discussão porque muitas pessoas pediram a minha opinião quando eu disse que ia ler. Então é basicamente isso. Lolita é um livro para poucos. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se encanta. Tem sim uma linguagem muito bonita, tem uma escrita muito rebuscada, mas a partir do momento que trata de uma temática tão delicada, faz com que a gente fique se perguntando se o livro realmente é bom ou não. Então eu particularmente não gostei, mas eu tentei ser o mais imparcial possível. E queria mostrar para vocês também os pontos que vocês devem prestar atenção quando forem ler esse livro. Então comenta aqui embaixo se você já leu Lolita, se você teve as mesmas percepções que eu ou foi totalmente diferente, porque claro, eu não vou julgar você se você tiver caído na lábia do Humbert, porque é normal, muitas pessoas caem, mas eu não consegui cair. Eu só vi realmente a história de um pedófilo que reconhece o seu problema e continua praticando esses atos de abuso como se fosse normal, como se fosse uma coisa que ele precisa fazer, pensando obviamente na sua satisfação pessoal. Então é isso. Ai, esse livro é muito difícil, gente. É difícil ler e é mais difícil ainda vir comentar com vocês sem passar uma imagem de ódio. Porque eu realmente não gostei desse livro, mas eu tentei ser imparcial. Desculpa se eu pareci muito hater do livro, mas realmente eu não gostei, não me acrescentou nada. Enfim, se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Vamos conversar aqui embaixo sobre Lolita. Me conta aqui outras coisas que você percebeu que eu não contei aqui no vídeo, porque assim, é um livro que tem muitos detalhes e muito pano pra manga, pra discussão, né? Então, se você leu, você sabe do que eu tô falando. Se você não leu, leia e depois vem aqui comentar aqui embaixo o que é que você achou, se você gostou ou não. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Obrigada por assistir e tchau!